Olá, muito boa noite. Entrando no ar com mais um resumo do dia, o seu jornal da noite da Causa Operária TV. Nesta quarta-feira, dia 26 de maio de 2021. Eu não desliguei o som aqui, vai me dar um retorno. Deixa eu desligar. Desliguei, agora está desligado. Só um minutinho. Epa, aí tá. Nosso programa de número 750, destacando hoje terceira onda a caminho, né? As perspectivas apontadas por especialistas e também pela realidade, mostrando que o Brasil está iniciando a terceira onda da Covid, que tende a ser mais forte, mais letal, né? E com menos medidas ainda de combate, se é que é possível, da parte dos governos que não fizeram nada, absolutamente nada, para deter a pandemia. Bom, e nós vamos falar, destaque hoje, os atos. Hoje em Brasília teve ato convocado pela CUT e pelas demais chamadas centrais, e no sábado, né, tem ato chamado aí em mais de 80, quase 90 cidades já a essa altura, em todo o país, convocando atos por vacina, auxílio emergencial e fora Bolsonaro. Então, nós vamos tratar desse tema com destaque, mas vamos falar também da política agressiva aí dos mineradores, que, em ação ilegal de mineração, diante das denúncias e ação repressiva, resolveram tacar fogo na aldeia de índios, né, do deputado do PSL, que no Rio de Janeiro propôs a extinção da maior universidade estadual do Rio de Janeiro, a UERJ. O deputado quer acabar com a universidade, eles querem acabar com tudo. Bom, vamos tratar também dos tucanos, aí as discussões internas do Tucano, e Tucano, ex-governador Tucano, dizendo que contra Lula estaremos de novo com Bolsonaro. Vamos destacar aqui dois expoentes da esquerda pequeno-burguesa, né, Boulos, nas páginas amarelas, e a Tabata do Amaral, que deixou aí o PDT. Bom, e o nosso destaque internacional, mais uma vez, vai ser a Colômbia, né? Hoje teve aí mais um dia de paralisação nacional e de protestos no nosso país vizinho, onde o povo já há quase um mês, né, se levantou aí contra o governo, e vamos ver a situação dos protestos na Colômbia. Bom, pois bem, para apresentar esta e outras notícias, comigo hoje, dividindo a bancada aqui do resumo do dia, o companheiro Caio Túlio. Boa noite, Caio. Boa noite, Antônio Carlos. Boa noite a todos os companheiros que assistem a Causa Operária TV e o resumo do dia. Vamos comentar aí as notícias, né? Notícias importantes desse dia 26. Ok, então vamos mandar o nosso salve aí também para o pessoal que está assistindo o nosso programa, para os primeiros que chegaram por aqui, em nome deles saudar toda a nossa audiência, né, que vai engrossando aí ao longo do programa, para o pessoal que também assiste o nosso programa na madrugada, no dia seguinte, vai mandar a nossa saudação para o companheiro Bruno Espírito Santo, para a companheira Clenilza, aqui do ABC, Carlos Adusto, o Walter dos Santos Vargas, o Jazão Guaraneche, chegando por aqui, Blequim Belchior, a Regina Marques, que lamenta aqui a nossa ausência no dia de ontem. Nós tivemos probleminha, o programa acabou não indo ao ar. A gente pede desculpa, mas agora nós estamos resolvendo aqui a nossa programação sob nova coordenação. Promete não deixar mais furos aí e vai pegar no pé aí para que a gente consiga garantir o programa todos os dias, sem furo. Sou eu mandando o seu boa noite, muito obrigado. A Angelina, também chegando por aqui, Angelina, nossa companheira de Campinas. Desta vez eu consigo. A companheira Maria Ângela Biducci, mandando a sua saudação, assim como o Lino Alves, né, lá de Juazeiro do Norte, né, no interior do Ceará, nosso companheiro Lino, sempre nos acompanhando aqui todas as noites. E também o Francisco Cassiano, né, mandando aí boa noite para todos do canal. Bom, em nome desses aí, eu saúdo a todos que
compartilham, que participam aqui da nossa transmissão, né, do nosso canal YouTube. Convido a vocês para compartilharem aí, adoidado, o link do nosso programa, da Causa Operária TV, né? E, muito importante, se você ainda não se inscreveu no canal da Causa Operária TV, não se esqueça de fazer a sua inscrição, né? Aqui no resumo do dia, né? Faça a sua inscrição. Primeiro você pode se inscrever aqui diretamente, só apertando o sininho embaixo da tela, aqui na Causa Operária TV, quem ainda não é inscrito. Mas agora nós estamos criando também os canais específicos de cada programa, que nós vamos rechear de conteúdo aí nas próximas semanas, e nós temos um canal do resumo do dia. Então, depois aí você dá aquela fugidinha aqui e acessa, né, aqui no site da Causa Operária TV, no YouTube, o canal do resumo do dia, e faz a sua inscrição, lembrando que a gente sorteou no começo da semana, né, 2 brindes para os 2 primeiros inscritos, não 2 primeiros inscritos, entre os inscritos que ajudaram a gente a bater a meta de 100 inscritos, né? E agora nós vamos sortear, né, até o começo da semana que vem, eu espero, né, mais brindes, né, brindes aí relacionados à próxima mobilização, a nossa mobilização no dia 29, né, quando a gente completar 200 inscritos, e falta pouco, olha, já tem 157 inscritos no canal do Resumo do Dia. Então você entra lá, é só sair aqui na página geral do YouTube, né, da Causa Operária TV, procura lá todos os nossos canais, você pode se inscrever em vários canais, né? Tem o canal do programa Zona do Agrião, o canal do programa cultural Uzuela, o canal do programa Mulheres, Tição, programa de Negros, e assim por diante, né? Você pode se inscrever em quantos canais você quiser e ajuda a aumentar aqui a nossa audiência, né, no YouTube, da Causa Operária TV. Bom, mandar já, antes de passar a palavra para o Caio, para começar aí anunciando as nossas primeiras notícias, saudar aqui o Desta Vez Eu Consigo, que mandou aí seu sticker, sua contribuição. Muito obrigado. Nós dependemos muito da contribuição de todos vocês aí para sustentar a Causa Operária TV, esse canal independente, combativo, revolucionário. Vamos para a pauta, então. Vamos trabalhar, Caio. Bom, vamos começar. Vou passar a bola para o Caio, para ele destacar aí notícia do Rio de Janeiro, né? Nós temos alguns temas de ontem que nós trouxemos para hoje pela importância. E aí pedi o Caio, então, para destacar aí que a polícia resolveu pedir sigilo. Sigilo para quê, Caio? Exatamente, Antônio Carlos. A Polícia Civil do Rio de Janeiro, ela declarou aí alguns documentos relativos ao massacre, né, a chacina do Jacarezinho, que a própria Polícia Civil promoveu. Ela colocou, portanto, documentos relativos a essa ação, né, essa operação, como eles chamam, sigilo de 5 anos, né? Os documentos foram classificados aí como documentos reservados. 2 documentos se destacam, né? Pelo menos o relatório final, que descreve toda a operação, que dá dados, ou pelo menos deveria dar dados detalhados da operação, incluindo os participantes, todos eles, e os acontecimentos, os horários que ocorreram, e tudo, né, relatar de maneira mais detalhada tudo que se passou. Bom, isso está sob sigilo. Também a justificativa da operação, que teria sido enviada para o Ministério Público, né, do Rio de Janeiro, também está sob sigilo. Esse sigilo vai durar aí 5 anos. Bom, a própria Polícia Civil, eles afirmam, né, que essa medida é uma medida de segurança, porque poderia colocar em risco as operações, né? É uma desculpa genérica, né, que eles utilizam para colocar sob sigilo os documentos, que são de interesse público, né? A gente tem que destacar que todos esses documentos, eles são de interesse público. O Estado promoveu um massacre na favela do Jacarezinho, quer dizer, promoveu um massacre contra a população,
E assim como na ditadura, eles procuram, né, esconder as pistas, os rastros, né, que eles deixaram na favela, na operação. Evidentemente, né, como diz, quem é um temor, né? Isso daí é meio que uma confissão também. Obviamente, você teve 28 mortos, foi o maior massacre das favelas do Rio de Janeiro, né? 27 mortos e um policial também morto. 28 pessoas mortas nessa operação, como eles chamam, né? Nessa chacina, a gente diria. E eles agora querem encobrir os documentos, impedir que a população tenha acesso aos relatos, né? Há inúmeros relatos, inclusive, de tortura, de fuzilamentos, de execuções sumárias. Tudo isso está encoberto, né? A gente sabe que o Ministério Público Federal ele foi colocado para investigar o caso, né? Diante da grande repercussão, inclusive internacional, do massacre, né? Agora, se não há nenhum tipo de pressão popular, né? De reivindicação popular, logicamente que essa investigação que o Ministério Público Federal está realizando não vai para lugar nenhum. A gente sabe muito bem como que esse tipo de investigação. Então tá aí. A polícia promoveu um massacre e agora esconde todas as pistas, todos os rastros, né, que eles deixaram desse massacre. Só um último detalhe que o delegado, né, responsável, ele afirmou que é precipitado, né, injusto você classificar que houve qualquer tipo de desrespeito aos direitos humanos na operação de maneira preliminar, sem ter a conclusão do caso. Bom, foram 28 mortos, né? Por exemplo, crimes ocorreram inúmeros. Por exemplo, várias casas foram invadidas, inclusive gente foi morta dentro de casas de outras pessoas. A polícia invadiu as casas e matou gente dentro das casas. Só isso aí já é um desrespeito aos direitos humanos, à legislação, ao código, a todos os direitos, né? Segundo o delegado, nós não podemos supor que houve qualquer tipo de desrespeito aos direitos humanos nessa operação. Bom, tá aí, né? Um ranço aí da ditadura militar que ainda se pratica no Brasil, né? É isso aí. Eles não. O delegado afirma que não se pode supor, né, segundo ele, que há desrespeito aos direitos humanos, mas sigilo mantido para ninguém investigar nada. Né, e as investigações vão ficar por conta da própria polícia que cometeu aí a chacina, né, o genocídio, o massacre em Jacarezinho. É por isso, estamos de acordo com o que diz aí a companheira Angelina no chat, né, é preciso ir às ruas e exigir o fim da polícia, né, dissolução da PM, da Polícia Civil, de todo o aparato repressivo, que para proteger a população não serve absolutamente de nada. Bom, tem mais um exemplo dessa situação de reação de verdadeiros criminosos, né, porque obviamente a ação do Rio de Janeiro é uma ação de verdadeiros bandidos, né, de uma das organizações mais criminosas do Brasil, que é a polícia, né, que só no ano passado matou mais de 6.300 pessoas, 85% delas negros, né, trabalhadores, gente humilde, gente pobre. Bom, agora, desta feita, no dia de hoje, imagens de agora há pouco, em reação a uma ação supostamente contra a mineração ilegal, os mineradores ilegais, né, os criminosos do garimpo, atiraram fogo a uma aldeia do líder Munducurum, Maria Leusa, né, da líder, desculpe aí. O crime foi cometido justamente hoje, nesta quarta-feira. Né? Supostamente a ação seria uma represália a uma operação coordenada pela Polícia Federal contra a mineração ilegal. Né? Os indígenas estão denunciando aí a situação criminosa, né?
que é resultado não de uma ação isolada, né, desse grupo de mineradores ilegais, mas da política totalmente de violação dos direitos dos povos indígenas, né, de violação dos recursos minerais, que vem sendo adotado assim em larga escala. É a política do Salles, do governo Bolsonaro e de toda a direita, de deixar passar a boiada, né? E no meio dessa boiada está aí o Vale Tudo, a ação criminosa contra os índios, né, que acaba ficando por isso aí mesmo. Bom, vamos em frente, né? Nós temos temas hoje, tem temas que nós vamos ter que gastar mais tempo, né, como é o caso o ato em Brasília, muito importante no dia de hoje, da mobilização do dia 19, do dia 29, sábado, então daqui a pouquinho nós vamos entrar aí, mas antes vamos dar mais um destaque regional, né, porque no meio dessa loucura de ataques aos direitos do povo, violação dos direitos da população trabalhadora, pobre, dos direitos dos indígenas, no Rio de Janeiro, um deputado propôs extinguir uma universidade. Conta pra gente, Caio, o que é isso? Exatamente, Antônio Carlos. Mostrando o caráter aí obscurantista, né, da extrema-direita, o deputado Anderson Moraes, do PSL do Rio de Janeiro, ele protocolou na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro um projeto de lei que visa extinguir a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ, que é uma das principais universidades do Brasil. Segundo ele, a universidade seria um palco aí para balbúrdias, né? E que ela é muito cara para a população ela promove, né, na visão dele, um aparelhamento ideológico de viés socialista. Na verdade, para ele, a própria universidade seria um aparelho ideológico de viés socialista. Então, ele simplesmente propôs que a Assembleia Legislativa extinguisse a universidade, passando tanto os recursos da universidade quanto os alunos para as universidades privadas, né, do Rio de Janeiro. É um projeto totalmente absurdo, né? É até difícil você noticiar uma coisa como essa. Mostra um pouco aquela ideia dos fascistas, né? Teria um general espanhol teria gritado, né? Abaixa a inteligência, né? É um pouco o lema do bolsonarismo, né? Eles são contra a universidade, contra o conhecimento, contra o saber, né? Tudo isso daí para eles é socialismo. E mostra, mas a gente também não deve colocar só como uma anedota, né? Porque isso daí é uma ameaça à extrema direita e mostra o que eles são capazes de fazer, né? Caso eles tenham aí um controle ainda maior do regime político. Então é isso, tá? Essa notícia estranha e absurda de um deputado estadual que quer extinguir uma universidade com milhares de alunos. É isso aí. A UERJ é a universidade, uma das universidades mais importantes do Rio de Janeiro e até do país, né? Ela que vem sofrendo um processo de sucateamento muito gigantesco, né? Inclusive parece que é a maior universidade vertical, né? Porque numa medida, inclusive, de investimento, de economia de recursos, né? Foi construída uma universidade que tem prédios muito altos, né? Que era uma novidade à época da sua construção, mas que é uma universidade importante, muito ativa também, obviamente, na vida política do estado do Rio de Janeiro e no país, de uma maneira geral. Bom, a companheira Carla queria mandar aqui uma saudação e ela mandou para a gente, né, um superchat e ela mandou uma mensagem que corresponde aí a figurinha chique que ela mandou. É um café para mudar, e engolir distinguir a universidade. Então, nosso brinde aí, obrigado aí pelo café da companheira Carla, né, nossa saudação, e ela concorda com o Caio. Exatamente, não é piada e não tem graça nenhuma, de maneira nenhuma, né? Não pode ter graça a política fascista, né, que precisa ser enfrentada com mobilização. Bom, indo em frente, né, essa política da extrema-direita, né, de fuzilar, de queimar aldeias indígenas, de propor o fechamento da universidade, ela tem setores da direita golpista que pariram, né, que são os responsáveis,
os criadores do Bolsonaro, que procuram disfarçar, né? Porque agora filho feio não tem pai. Mas tem... Bom, e a gente viu aí na semana passada os setores aí do tucanato dando declarações aí, inclusive o Fernando Henrique Cardoso se encontrando com Lula. Mas aí a gente tem na foto, né, o ex-governador de Santa Catarina, né, deixa eu conferir aqui o link da notícia, o Leonan Pavan, né, ele que é um tucano aí de raiz, né, e ex-governador de Santa Catarina, né, ele disse que ele se levantou contra, obviamente, né, aí o encontro do Fernando Henrique Cardoso com o Lula. E ele explicou o seguinte: eu sou de terceira via, mas se for contra o Lula, eu sou qualquer um. E aí ele deixou explícito, inclusive, que por qualquer um ele entende, inclusive, e privilegiadamente o Bolsonaro, né? Quer dizer, contra o Lula, o Leonan Pavan, né, o amigo do tucano, que está aí beijando o tucano, né, ele que é um tucano político do PSDB. Bom, a declaração é importante porque mostra aí o caráter fraudulento, né, do encontro do Lula com o FHC. Né? É bom lembrar que o FHC, ele almoçou com o Lula, mas ele depois, na sobremesa, ele foi se encontrar com Dória. 3 dias depois aí de ter estado com o Lula, né, de ter almoçado com o Lula, ele foi agora, desta vez, a fazer aí uma refeição com o Dória, né, o verdadeiro amigo do peito, o governador do partido dele. Né? E esses dois encontros mostram muito bem por que o Fernando Henrique Cardoso precisa se encontrar com o Lula. Né? O Dória está com nada mais, nada menos, 20 vezes menos pontos percentuais nas pesquisas do que o ex-presidente Lula. Enquanto o Lula aparece aí com mais de 40% da intenção de voto, o Dória está estacionado aí nos 2%. Né? É a crise profunda da direita golpista. Né? Um dos patronos dessa crise, os principais responsáveis, né, por essa situação de indigência política, de rejeição popular do PSDB, é nada mais, nada menos do que o próprio Fernando Henrique Cardoso, um dos políticos mais odiados, merecidamente, na história do Brasil. Né? Quem é mais antigo como eu passou pela época do Sarney, por exemplo, que teve um ódio recorde da população. Né? Mas o Fernando Henrique Cardoso não deixou por menos. Ele foi atrás e conseguiu ser pior do que o Sarney. Né? Até porque ele governou mais tempo, ele conseguiu levar um processo de destruição da economia nacional, de privatizações, né, que foram verdadeiras entregas, doações do patrimônio público nacional. Né? Destaca-se sempre o caso aí da Vale do Rio Doce, que foi privatizada por 1 milésimo, 0,001 do valor, por cento do seu valor. É isso mesmo. As reservas minerais da Vale, né, à época, eram estimadas em 3 trilhões, né, e a Vale foi vendida por 3 bilhões. 1 milésimo do seu valor. Né, e só para a gente ter uma ideia, é sempre bom lembrar, só em um mês desse ano, né, no primeiro trimestre desse ano, a Vale faturou 10 bilhões e meio, anunciou aí lucros, né, da ordem de 10 bilhões e meio. Quer dizer, em coisa de um mês, a Vale já tira a empresa, os donos da Vale, aquilo que eles pagaram, né, no governo Fernando Henrique Cardoso. Tamanha foi aí a política de privatização, de destruição das empresas nacionais. Mas não foi só isso, né? Fome, desemprego, né? Foi aí resultado direto dessa política do Fernando Henrique Cardoso. Bom, e tá aí. Fernando Henrique Cardoso sai com Lula para tentar recuperar alguma moral, até para fazer negócio dentro do seu próprio partido. Né? Quer dizer, na realidade, quando a gente vê essa cena, é bom lembrar que não é o Lula que precisa do apoio do Fernando Henrique, que não tem nada para apoiar o Lula. Né? O candidato principal do partido, como eu disse, tem 2% nas pesquisas. Quem está precisando do apoio, até para fazer politicagem interna no PSDB, né, e tentar sair das catacumbas políticas em que se meteu, depois de ter apoiado o golpe, apoiado o Bolsonaro, é nada mais, nada menos que o FHC e a sua laia. Bom, vamos em frente na nossa
Vou passar para o Caio agora para ele destacar aí, falar da situação da pandemia, né? Especialistas destacando aí que nós já estamos na terceira onda, né? E que o pior é que essa terceira onda pode ser pior do que as anteriores, e destacar também os dados de hoje da Covid-19. Vai lá, Caio. Começando pelos dados das últimas 24 horas, né? Então, o Brasil registrou aí 2.398 mortes nessa quarta-feira, chegando à marca de 454 mil óbitos em toda a pandemia. A gente já ultrapassou a marca de 16 milhões de casos confirmados, e nas últimas 24 horas nós tivemos 80.486 diagnósticos, né? Em apenas 24 horas. Bom, mostrando aí o quadro crítico da pandemia, que diferentemente do que a imprensa, a burguesia, os governos procuraram impulsionar, de que a pandemia estaria reduzindo ou até mesmo teria ido embora, como alguns tratam, não acontece. Na verdade, a crise está aumentando, né? Está chegando próximo ao momento de pico da pandemia, e que vai se estabelecer aí como um novo patamar, né, de normalidade, vamos dizer assim, como a burguesia encara o problema. Bom, o companheiro Antônio Carlos falou da terceira onda, né? O cientista Miguel Nicoleles, que vem trabalhando com a questão da pandemia, ele destacou que a terceira onda já está no país, né? Que os casos de internação em UTIs, eles vêm aumentando, né? Ele destacou nessa entrevista a política da direita, né, que é uma política de sanfona, que eles atuam da seguinte maneira: você faz alguma ação para conter não a pandemia e a disseminação do vírus, mas para conter brevemente o número de internados, porque é isso que é o perigoso para os governos, né? Que exceda demais a capacidade de internação, que geraria aí toda uma crise que eles consideram perigosa. Então eles fazem essa pequena contenção, como a gente viu no lockdown fajuto que ocorreu em São Paulo, em outros lugares, para diminuir um pouquinho as internações, aí eles abrem tudo novamente, aumenta as internações. Bom, é o que a gente está vendo, né? Segundo o Nicoleles, essa situação, na verdade, ela vem se agravando, porque a cada nova política de sanfona como essa, o quadro do sistema de saúde fica mais deteriorado. E essa terceira onda pode ser, assim, fatal para o sistema de saúde brasileiro, que pode entrar em colapso quase que definitivo, né? Então, se destaca isso daí, que é uma questão importante, mostra que a pandemia, diferentemente das perspectivas que a burguesia aponta, ela está piorando, né, na verdade, e não melhorando. Bom, eu vou destacar rapidamente só mais dois aspectos da questão da pandemia. Um é o problema das vacinas, né? O governo prevê aí receber pelo menos 10 milhões de doses a menos de Covid-19 em junho, né? Todas as previsões que o governo vem fazendo, elas nunca as metas, né, do governo de aquisição de vacinas, elas nunca se realizam plenamente. Então, o governo promete para um mês X números de vacinas e não consegue. Junho não será diferente. Bom, a gente viu a foto do Miguel Nicoleles, né, que é um cientista brasileiro que tem uma fama internacional e vem trabalhando aí sobre essa questão da Covid. Mas retomando o problema das vacinas, o governo estimava que teria em junho 54,2 milhões de vacinas, né, que chegariam em junho. No entanto, ele já estimou que não será esse número, mas na verdade será 43,8 milhões que chegará em junho. Vamos ver se eles cumprem pelo menos
essa estimativa aí já rebaixada, né, que não atende de maneira nenhuma a gravidade do país. E um último É isso aí. detalhe, mostrando. Vai lá, termina aí, Caio. Só o último detalhe que o Dória, ele adiou, né, a flexibilização em São Paulo, que aconteceria agora no começo do mês, ele adiou aí em 14 dias. Ok, é isso aí, o governo recuando, porque em plena pandemia, né, Dória e os outros governadores que fingem fazer oposição ao governo estão colocando em prática a explicação que o Caio apresentou aí, repercutiu de especialista, né? É a política da sanfona, deixa morrer. Né? Nós tivemos a primeira onda, né? O pico da primeira onda chegou aí a 1.000 e poucos casos por dia. Na segunda onda, agora nós, né, no máximo na primeira onda, teve aí dias com 2.000 mortos. Já agora na segunda onda, nós tivemos aí picos de 2, 3 mil, tivemos dia até de 4.000 mortos, né? E agora estão dizendo que estamos indo para uma onda ainda pior. Significa que a gente pode ter dias aí com mais de 5.000 mortos no país, né? Isso quando a gente sabe, inclusive, que os números são sabidamente subnotificados, falsificados, e há expectativas, foi apresentado aí o estudo da Universidade de Washington, Instituto de Métricas, né? Apontando que, mantida a situação atual, nós podemos chegar aí a 940 mil mortos em agosto. Né? E desse jeito, né, nós estamos retomando, a situação de frio está intensa, mais propício, e ao mesmo tempo, como o Caio destacou, a chegada aí das novas variantes, inclusive da variante indiana, que já está entre nós, né, e já tem manifestação aí dela em vários estados. Bom, vamos em frente. Né? Dois destaques aqui, vou fazer o primeiro, depois o Caio o segundo, de elementos aí da política da chamada esquerda pequeno-burguesa ou mesmo burguesa, né? Com patrocínio e circulação entre os capitalistas. Bom, primeiro caso, o caso do Boulos, o ex-candidato presidencial do PSOL, ex-candidato à Prefeitura de São Paulo, e agora pré-candidato, né, ao governo de São Paulo, apareceu aí nas páginas amarelas, as famosas páginas amarelas da revista Veja. Né? Nós temos, vou mostrar aí a imagem para vocês da revista Veja. Cara, eu acho que a gente deixou na mão aí da produção e não colocou à disposição o link. Mas eu vou. Bom, a gente queria destacar esse tema, eu vou já para vocês aqui, porque foi importante da entrevista, porque o Boulos, nas páginas amarelas, né, destaca, perguntado pela revista, né, sobre a situação política e sobre o governo Lula, né, o Guilherme Boulos foi comentar e disse, né, claramente, textualmente na revista A Veja, que houve corrupção no governo do PT. Né? Eu queria achar aqui rapidamente a citação, vocês só me dão um tempinho, né? Porque mostra aí a cara de pau, né, e a política. O Boulos, que é um famoso papagaio de pirata, né, que quando trata-se de defender os seus próprios interesses e aparecer, ele aparece aí ao lado do Lula, né? Tira fotos, né? Faz aí a sua faz as suas imagens, né? Mas, né, quando para defender, para fazer média com a direita, né, e nesse caso aqui é evidente que o Boulos, né, está aí mais uma vez em uma empreitada que visa servir aos projetos da direita de não perder o governo do estado de São Paulo. Né? Para isso, ele está se lançando ao governo de São Paulo. Obviamente que ele sabe que não tem nenhuma chance de ganhar as eleições, não se trata disso, né? Mas se trata de defender os interesses da própria burguesia, do PSDB em São Paulo, que um candidato da esquerda, para dividir a esquerda, né, é um elemento fundamental nessa situação.
Né? Bom, então o Boulos saiu e declarou que não se pode negar que houve corrupção no governo do Lula. Né? É o velho caso do amigo da onça. Né? Aquele que você pode contar, né? É o amigo que você pode contar que ele vai te esfaquear pelas costas. Né? Esse aí é o Guilherme Boulos, ele cumpriu esse papel aí nas eleições em São Paulo, né? Inclusive recentemente aí rendendo louros e homenagens ao genocida Bruno Covas, né? Depois da morte foi transformado em santo aí pela imprensa capitalista, inclusive também com declarações de apreço da parte do Boulos, ele que deixou São Paulo como a cidade com o maior número de mortos no país, sem adotar nenhuma medida, e endossando a política criminosa do genocida João Dória e do genocida Bolsonaro. Né? E está aí agora o Boulos, nessa semana, nas páginas amarelas, aquela página que a Veja dá destaque, né? E sempre que alguém de esquerda aparece nas páginas amarelas, é para falar contra a própria esquerda. Né? Foi o caso, por exemplo, do senador Humberto Costa, né, que em 2016 deu entrevista dizendo que era necessário virar a página do golpe, deixar de lado essa conversa de golpe de Estado, né, e seguir adiante aí nas negociatas e negociações com a direita, tocar o barco, né, e o povo que se dane. A produção destacou aí para a gente a frase, tá aí, ó. É inegável que houve corrupção, né, no período do governo Lula. Há corrupção no Estado brasileiro desde sempre. Que o ex-presidente seja julgado de acordo com o processo legal. Né? Ser julgado pelo processo legal, né, ele foi julgado pelo Moro, quem sabe pelo STF, né, pela justiça. É a política calhorda, né, de não defender de maneira nenhuma, quer dizer, de aparecer ao lado do Lula, que nem o Fernando Henrique Cardoso. Né? É aparecer do lado do Lula para desfrutar, em alguma medida, do prestígio do Lula. Montado é como Judas, né? Nega direto, né? E fala aquilo que a burguesia quer ouvir, né? E declarou aí literalmente que houve corrupção no governo Lula. Provavelmente, quem sabe, no do Covas não, né? No Covas ele homenageou, não teve corrupção. Quem sabe no do Dória também não tem corrupção, não tem do Fernando Henrique Cardoso. O Lula inventou a corrupção no país. Todo mundo sabe que, né, todos os demais governos da burguesia foram governos aí super honestos, né, funcionaram aí em função dos interesses do povo. Bom, para falar em cinismo, em outra cínica, né, vou passar para o Caio para destacar aí a situação de uma deputada que se elegeu dizendo ser alguém do povo, né, uma pessoa que estava vindo para mudar, né, que foi a deputada Tabata do Amaral. E ela está saindo do PDT. Por que ela está saindo mesmo, Caio? A Tabata Amaral, né? Conhecida aí como um caso de estelionato eleitoral, né? Como a maioria, mas isso ficou mais evidente. Ela deixou o PDT, ela conseguiu uma medida judicial para deixar o partido sem perder o cargo de deputada. Ela está deixando o PDT, né, supostamente por uma perseguição que ela teria sofrido no partido, por conta de que ela votou a favor da reforma da Previdência. Ela foi uma das capitãs aí da reforma da Previdência, e segundo ela, o partido teria aí colocado algumas sanções disciplinares, e outras medidas, o que a desagradou. Ela entrou na justiça, conseguiu a possibilidade, né, de deixar o partido sem perder o cargo. Agora ela já se lança aí para reeleição nas próximas eleições, né? Se colocando inclusive, né, mais um estelionato aí, como anti-Bolsonaro. Ela será a candidata anti-Bolsonaro nas próximas eleições. Está agora à procura de um partido para poder se lançar aí e lançar candidata novamente à reeleição. E, na verdade, utilizando, né? A verdade toda é essa, utilizando a atividade política para a sua carreira pessoal, né? Para promoção pessoal, que não tem nada a ver com política, com a política de esquerda, e está aí disponível, né? Para os partidos da burguesia, para ver quem que vai lançá-la aí nas próximas eleições.
É isso aí. Ela quer um partido para chamar de seu, né? Quero dizer que nós estamos totalmente contrário a essa medida antidemocrática da pessoa deixar o partido e manter o cargo, né? Porque numa eleição proporcional, como é o caso de deputado, né, corretamente o cargo deveria ser do partido. Nós, inclusive, fomos favoráveis à eleição exclusivamente em lista, né, onde o partido apresente uma lista e a votação seja feita nos partidos, né, porque justamente o que a Tabata preconiza, assim como toda a direita, a burguesia, é a eleição individual, baseada aí nos aparatos econômicos, né? E ela que já teve de namoro aí com Dória, já apareceu em fotos, né, bastante amigáveis com o governador genocida de São Paulo, está aí no mercado agora com o passe livre para se vender, né? Não que o PDT fosse um reduto de santas e defensores do povo, muito pelo contrário, né? Ela, como o Caio destacou, ela deixou o partido porque votou junto com outros pedetistas, né, a favor da reforma da Previdência, né? Um dos melhores projetos do Bolsonaro, né, segundo a direita, né? Tanto que todo mundo votou junto, né? O PDT, a Tabata, o PSDB, etc, etc, né? E está aí agora, ela que votou junto com o Bolsonaro, agora vai se apresentar nas eleições como anti-bolsonarista. Bom, vamos em frente. Agradecer aqui o nosso companheiro Fernandes da Silva, que também mandou aí a sua contribuição. Muito obrigado, Fernandes, nosso companheiro aqui, participando conosco. Sigam aí o bom exemplo do Fernandes, da companheira Carla Silva, Desta Vez Eu Consigo, que contribuíram conosco, e ajude a sustentar essa imprensa combativa revolucionária. E tem aí no chat, né, o aviso lá em cima, colocado pela produção. Não se esqueça, se você ainda não se inscreveu no canal Resumo do Dia, faça, só apertar aí, você clica no link, tá certo? Faz aí, dá aquele clique lá em cima, nesse linkzinho em azul aí, e você vai direto lá no canal e se inscreve, né? E quando a gente completar 200, nós vamos fazer um sorteio. Nós já estamos a caminho, pertinho dos 200 inscritos no canal, e a gente vai sortear aí brindes que tem a ver com o ato do dia 29. Esse dia que vai marcar um novo passo na luta dos trabalhadores no país por vacina, por auxílio emergencial, por fora Bolsonaro e outras reivindicações fundamentais. Agradecer também ao nosso companheiro Luiz Bergosa, que mandou um superchat e escreveu: só se surpreende com bolos quem não conhece. Exatamente. Quem conhece é que compra, diz o ditado popular, né? Quem conhece não quer nem de graça. Bom, vamos em frente. Destaque agora no nosso programa. Nós vamos começar, ao invés de falar do ato de hoje, vamos destacar o ato de Brasília daqui a pouquinho. Vamos seguir. Sábado, nós já temos aí o ato convocado em 85 cidades, se anunciou hoje, mas na realidade tem outros, já passa de 90 cidades em todo o país que tem programação, todas as capitais, né, e várias cidades do interior de alguns estados, né? Há um esquenta, né, um processo de esquenta. Eu vou pedir até para a produção, a gente viu umas fotos, a gente participou, eu estive lá hoje à tarde, os companheiros da Frente de Luta por Moradia, aqui em São Paulo hoje, realizaram protestos, né, na rua, exigindo vacina já. Está aí, ó, o pessoal da FLM, Frente de Luta pela Moradia, né, do movimento de moradia aqui também do Central, fazendo protesto em frente à Prefeitura de São Paulo, né, exigindo vacina já. Né? Então, em todo o país está esquentando. Também hoje teve protestos, aí, ontem, protestos em Florianópolis, hoje também em Florianópolis, o pessoal convocou manifestações naquela cidade reivindicando vacina. Então está crescendo o chamado para a mobilização no sábado, né? Um momento muito importante, é hora de realizar atos de verdade, né? A bolha foi furada no 1º de maio, né? Ficou evidente a importância de sair às ruas, inclusive quando a direita está tomando as ruas e se apresentando como se fosse uma coisa popular, o que não é, né?
é necessário fazer o que estão chamando aí as imagens, os cartazes, vamos ver aí, a produção selecionou alguns chamados aí. Então, em São Paulo, o ato é no MASP, né, a partir das 16 horas. Nós vamos se concentrar lá atrás do MASP, com a bateria Zumbi dos Palmares. Você pode chegar antes, né, a partir das 3h30, nós já vamos estar lá, a bateria Zumbi dos Palmares, tocando terror, né? E vamos levantar as reivindicações populares. No Rio de Janeiro, né, o protesto acontece na Candelária. Amanhã a gente confirma esse horário, porque eu acho que os atos no Rio ficaram também para tarde, né? Mas depois a gente confirma, aí vou pedir depois do pessoal que estiver nos assistindo do Rio de Janeiro, da organização do ato, eu acho que mandaram para a gente uma imagem antiga. Bom, tem atos em todo o país para organizar a mobilização em São Paulo. Amanhã, né, tem essa imagem aí da reunião de educadores em luta. Por quê? Eu queria destacar como um exemplo, né, amanhã você pode participar, se você quiser, você entra lá na página de Educadores em Luta no Facebook e você tem acesso ao link para participar dessa reunião, né, porque o objetivo é justamente organizar. A reunião começa a estar errado. 19h30 é o término da reunião. O nosso amigo lá, que não é aqui da produção, não, que isso aí veio do exterior, foi importado, veio com um errinho. Começa às 18 horas a reunião de Educadores em Luta, né? O link vai estar à disposição já com um horário concertado lá no Facebook, mas a importância é o que é? Transformar o ato do dia 29 num ato por reivindicações fundamentais do povo brasileiro, né? Os eixos foram acertadamente estabelecidos lá na plenária nacional. É a luta pela vacina, né, pelo auxílio emergencial, que nós defendemos que tem que ser no mínimo de um salário mínimo, né? Daqui a pouco nós vamos mostrar lá o ato em Brasília, ficou provado por que tem que ser de um salário mínimo. E pelo fora Bolsonaro. E é preciso somar a esse ato as reivindicações populares, mais sentidas pelas categorias, como é o caso da luta dos trabalhadores dos Correios e de todo o povo brasileiro contra a privatização, né? É o caso da luta dos trabalhadores da educação contra a volta às aulas, dos movimentos de moradia, dos movimentos de sem-teto, né, contra os despejos, pelo direito à moradia e assim por diante. Então vamos a todas as ruas, cada um com as suas bandeiras, com as suas faixas, mas todos unidos, né, por vacina para todos, pelo auxílio emergencial e por fora Bolsonaro. E o caminho é o caminho das ruas, né? Isso fica evidente pela oposição, né, pelo contrário, nos informes que o Caio traz para a gente lá da CPI do Congresso. Vai dar para resolver a crise pela CPI, Caio? Dá para ter uma expectativa de que a CPI vai resolver a situação? Esses últimos dias mostraram, né, como a CPI ela se tornou um verdadeiro circo, né? Como a gente já vem destacando aqui há tempos, que a CPI ela foi uma medida estabelecida para levantar um elemento da direita, né? Debilitar o Bolsonaro e levantar a direita, não para derrubá-lo nem nada disso, mas mostrou um completo fiasco, nem isso a CPI conseguiu fazer. Bom, depois da gente ter a Capitã Cloroquina e insinuações de alusões a atrizes pornô norte-americana e outras coisas na CPI, agora a questão se coloca da seguinte maneira. Toda uma ala aí bolsonarista, eles estão procurando chamar os governadores para prestar depoimento na CPI. O que desagradou a ala supostamente anti-bolsonarista, né? Porque seria meio que uma resposta do bolsonarismo para implicar os governadores na crise. E ele não, né? E isso daí gerou uma crise nos principais parlamentares, né, no chamado G7, que é o grupo dos parlamentares titulares da comissão, né, entre convocar ou não convocar os governadores. Então estão implicando aí governadores, inclusive governadores do PT, podem vir a ser chamados a depor, né? O Randolph Rodrigues, contrariado com essa medida, né, de chamar os governadores, ele propôs então chamar o presidente da República, o Jair Bolsonaro,
a também prestar depoimento, o que desagradou a outra ala, evidentemente, seria, segundo ele, seria contra a lei, né? Seria um atentado à independência dos poderes. Bom, esse é o resultado da CPI, né? Agora eles estão nesse impasse entre chamar ou não chamar governadores, o que revela o que vai terminar, né? Essa CPI, que ninguém vai ser implicado em nada, não vai acontecer nada, né? Inclusive as mentiras que foram contadas ao vivo e a cores diante dos senadores também não aconteceu nada, né? O que seria um crime, um crime também da parte dos senadores, né? Porque se você presencia um crime em flagrante delito, você deveria tomar ainda mais se você é uma autoridade pública, você deveria tomar uma posição, né? O que os senadores não fizeram, que eles estão acobertando o crime dos outros, né? Mostra aí que a CPI não tem muitas perspectivas, pelo menos no que diz respeito aos interesses da população, né? É isso aí. É o circo ou a pizzaria, né, da CPI, e o pessoal, a discussão que dá para fazer é qual é o sabor da pizza, mas que vai dar em pizza, com certeza, né? Bom, a gente vai entrar aqui num outro tema central do nosso programa, o Ato de Brasília realizado no dia de hoje. A gente já teve uma cobertura importante no programa Análise Sindical, né, que acontece aqui no nosso canal todas as quartas-feiras, às 19 horas. Se você não assistiu, você pode assistir depois aqui nos arquivos da Causa Operária TV, mas nós vamos destacar esse tema porque ele é muito importante. Mas só antes da gente entrar no eu queria agradecer aqui aos superchats, aos stickers do Jesus Era Humano, o companheiro o Fernandes da Silva, que mandou aqui mais um superchat dizendo: por que Boulos vai para o dia 29? Para frear a mobilização? Eu acho que ele não está com esse cacique todo, né? Eu acho que o Boulos e muita gente vai para a mobilização porque mesmo, né, não querendo a mobilização, né, como ele disse, inclusive há um tempo atrás, ele disse que mobilização só depois, no ano que vem, depois da vacinação de todo mundo. De esperar morrer aí 2 milhões, né, as pessoas continuarem morrendo de fome, e aí no ano que vem, quando tiver eleição, né, aí o pessoal vai mobilizar, mas para conseguir voto, né? Mas muitos setores estão indo para a mobilização a contragosto, né, porque a mobilização ela é importante e é necessário não perder o bonde, né, ficar aí para em algum momento impor um controle, um freio, né, um limite a essa situação, como nós vimos em outros momentos. Bom, mas vamos destacar aqui agora o Ato de Brasília, né? Nós temos várias imagens aí enviadas pelos companheiros. Eu queria, enquanto a gente vê várias cenas do ato, nós queríamos aqui basicamente fazer um balanço político, né, da manifestação que foi convocada pela CUT e pelas demais chamadas centrais sindicais. A maioria delas centrais pelegas, totalmente contrárias a qualquer tipo de mobilização, né? Eles só se mobilizam quando é para fazer ato com Eduardo Cunha, o Aécio Neves, né? Vocês lembram daqueles atos fajutos de 1º de maio, onde eles sorteavam apartamento, a força sindical? Isso aí é o tipo de manifestação que eles fazem. Bom, e eles acabaram impondo, né, em certa medida, um ato que foi um ato muito minoritário, para um ato convocado pelas centrais sindicais, todas as centrais sindicais praticamente do país, né, que representam aí milhares e milhares de sindicatos, né? Só para a gente destacar um fato, né, se fosse só a diretoria das centrais sindicais fosse no ato, já dava mais gente do que eles levaram. Mas o que foi importante, vocês estão vendo na imagem, é que mesmo com esse limite, né, porque a direção das centrais impuseram aí à CUT a política de fazer um ato apenas simbólico, ou seja, não é um ato de verdade, né? Um ato simbólico é um símbolo de um ato. Então você finge que está fazendo um ato, né? Porque um ato convocado pelas centrais deveria ter aí 50 mil trabalhadores, dezenas de milhares, e cabe em Brasília, não precisava ter preocupado, não provoca aglomeração, né? A esplanada do Ministério tem centenas de milhares de metros quadrados, né? Cabe milhares e milhares de pessoas sem precisar ficar um em cima do outro. Mas aqui a imagem está mostrando aí, que vocês estão vendo, por exemplo,
esse boneco aí simbolizando a luta dos trabalhadores dos Correios contra a privatização, né, é a tendência de luta que se expressou de uma maneira incipiente no ato, né, e que nós esperamos ver em maior grau no próximo sábado. Bom, essa imagem aí é interessante, né, porque uma das reivindicações que vem sendo levantada aí pelas centrais, pelo movimento, é o auxílio emergencial que foi pago no ano passado pelo governo Bolsonaro, de R$600. O pessoal colocou aí 3 carrinhos, né? Um primeiro carrinho, aí mais à esquerda, é o que dá para comprar com o auxílio emergencial, né? Que hoje pode ser de R$150, né? Que na média é de 250. Nada, praticamente. O carrinho do meio também não dá para comprar muita coisa. É o carrinho, né, com auxílio emergencial de R$600. Ou seja, uma porcaria. Tá certo? Porque esse carrinho aí, para uma família trabalhadora, não é um carrinho para cada pessoa da família, é um carrinho para toda a família. Não dá também, né? Então, veja só, se esse carrinho vazio aí é o que as centrais estão defendendo, por que nós vamos defender essa miséria? Né? Por que defender isso daí? Porque o motivo é mais ou menos a ideia de que é preciso defender aquilo que pode ter um acordo com o governo Bolsonaro. Não. Se é para lutar contra o Bolsonaro, vamos defender aquilo que é necessário para o povo. Está aqui o carrinho, né, mais à direita, né, o carrinho de auxílio emergencial de R$1.200, que é pouco ainda, né, porque a gente sabe que a população brasileira não vive só de comer. Também precisa pagar a conta de água, de luz, o aluguel, né? São muitas, comprar remédio, né? São muitas despesas, né, necessárias, e obviamente é uma miséria. Mas, quer dizer, no mínimo, um salário mínimo, né? Por que você vai defender o carrinho lá de R$600 que não abastece, nem mesmo com os produtos essenciais, uma família trabalhadora? Ora bolas, né? Bom, as centrais sindicais, infelizmente, não foi só a reivindicação que foi michuruca. Apresentaram ao Congresso Nacional um conjunto, uma agenda, chamada agenda legislativa, né? Mostrando aí claramente uma crença de que a situação vai ser resolvida aí por meio de conversa no Congresso Nacional. Como a gente viu na CPI, né, de conversa eles são muito bons, mas na hora H, né, para resolver, né, isso aí, não contem com o Congresso Nacional para resolver absolutamente nada, né? Então, obviamente, que não vai ser no Congresso, vai ter que ser nas ruas, né, vai ter que ser por meio da mobilização dos trabalhadores, né? E o ato de hoje, digamos assim, ele expressou aí que as direções estão procurando dar uma resposta, mas teve longe de ser um chamado à mobilização. E nós temos certeza que, mesmo em Brasília, né, chamaram o ato para 10 horas da manhã, de um dia de semana. Ora, gente, o pessoal trabalha nesse horário, né? Se era para levar os sindicalistas, pelo menos tinha que ter ido os sindicalistas. Em Brasília tem mais de 300 sindicatos. Cadê os sindicalistas? Né? Se fosse 5 diretores de cada sindicato, né, tinha 10 vezes mais gente do que tinha lá no ato. Tá certo? Quer dizer, o sindicalista não está saindo de casa nem para fazer ato simbólico, né? Nem para tirar foto com parlamentar no Congresso Nacional. Está mostrando que o negócio por aí está super congelado, né? Precisa quebrar esse gelo através da mobilização. Mas, de qualquer maneira, nós saudamos aí o começo, né, e que sábado, com certeza, vai ser muito maior. Vamos ver aí 2 intervenções do ato, né, que eu acho que uma numa breve entrevista para a Causa Operária TV, o presidente da CUT, né, destacou lá a importância do que eles estavam fazendo, mas também apontou a necessidade da mobilização de sábado. Então, com vocês aí, o Sérgio Nobre. Sérgio Nobre, presidente nacional da CUT. Estou muito feliz de estar aqui na manifestação organizada pelos movimentos sociais, pelas centrais sindicais, em defesa do auxílio emergencial de R$600, da vacina e contra a carestia de vida. Um movimento muito importante que está acontecendo também nas capitais, chamando a atenção do povo para o crescimento da fome, da miséria do nosso país e denunciando o governo genocida de Bolsonaro. Agora nós vamos entrar no Congresso Nacional, onde nós vamos ser recebidos pelo presidente da Câmara e do Congresso Nacional,
e vamos entregar a agenda das centrais sindicais com prioridade por R$600. Mas quero aqui convocar cada companheiro e companheira que está aqui me vendo, porque dia 29 a luta continua. Atos em todas as capitais, pelo Fora Bolsonaro, pela vacina e por comida. Um grande abraço, estamos juntos na luta. Bom, vocês viram aí a declaração do presidente da CUT, Sérgio Nobre, né? E oxalá, vamos jogar força, Sérgio Nobre, vamos jogar força, dirigentes da CUT, né? Vamos chamar os trabalhadores, os metalúrgicos do ABC, né? Os trabalhadores nos locais de trabalho, para ganharem as ruas no sábado, né? Que o ato de sábado não seja apenas aí um ato de dirigentes sindicais, de lideranças, mas um ato aí mesmo dos trabalhadores. E que as lideranças venham mesmo, que o pessoal aí saia da catacumba, né? O pessoal que está em quarentena aí há mais de um ano, né? Quando os trabalhadores estão todo dia saindo para trabalhar, a imensa maioria dos trabalhadores, aqueles que ainda têm emprego, né? É necessário. Bom, o vídeo que a gente vai ver aí, produção, agora é aquele do caminhão de som, onde aparece o companheiro Renan, né? Não esse aí, não da FUP, não. O Renan, companheiro da direção nacional do PCO, interveio no ato lá em Brasília, né, apresentando aí a defesa da nossa posição. Nós que estamos ativos aí na defesa de uma mobilização de verdade, né, que seja isso aí, a continuidade daquilo que nós demos um pontapé muito importante, né? Um passo importante, que foi o primeiro de luta na Praça da Sé. Então vamos repetir essa mobilização combativa, né? Aqui em São Paulo, no MASP, no Rio de Janeiro, na Candelária, e pelo país afora, né? Então, pode soltar aí o vídeo do companheiro Renan Arruda, da coordenação sindical do PCO. Bom dia, companheiras e companheiros. Em nome do Partido da Causa Operária, eu gostaria de, em primeiro lugar, saudar o acordo feito pela esquerda para sair às ruas. A mobilização é a única e exclusiva forma que nós temos de derrotar o governo genocida de Bolsonaro e toda a direita que tomou conta do país. Vai ser através da mobilização, assim como os companheiros colombianos levantaram. Esse governo, essa direita, é mais genocida do que a pandemia. É por isso que os trabalhadores, a população explorada, os mais de 50% da população que está desempregada, os 125 milhões de brasileiros que passam fome no dia de hoje, que nós temos sim que ir às ruas e transformar esse país numa imensa Colômbia. Essa é a única palavra que eles conhecem. Esse Congresso Nacional que está aqui atrás é o mesmo Congresso Nacional que aprovou a reforma da Previdência, a reforma trabalhista e que agora está aprovando a reforma administrativa, privatizando os Correios e privatizando a Eletrobras. Não dá. Tudo bem entregar manifesto para o Congresso Nacional, mas nós temos que confiar na força do povo brasileiro para mobilizar, derrotar o golpe e apontar uma nova perspectiva. Essa é a única maneira efetiva de derrotar a pandemia e abrir uma perspectiva de luta para as conquistas do povo brasileiro. Muito obrigado. Muito bem, pessoal. Ok, vocês viram aí a importante intervenção do companheiro. Bom, então, fica aí o balanço do dia de hoje. Foi um primeiro passo sobre a pressão que vem das ruas, que vem da mobilização, né? Mas o fundamental aí é no próximo sábado, todo mundo nas ruas, organize aí tire aí a camiseta vermelha do armário, né? Tire a bandeira do seu partido, né? Venha para a coluna junto com os companheiros do PCO aí em todo o país, né? Em São Paulo é aqui no MASP, lembrando, né? A partir das 3 horas nós vamos estar concentrados lá, a bateria Zumbi dos Palmares. Vamos juntos, companheiros, né? Levar as reivindicações do povo para as ruas, né? Pelo Fora Bolsonaro e todos os golpistas, e pelas reivindicações populares, como a vacina, o auxílio emergencial de verdade, né? Que não poderia ser de menos de um salário mínimo.
Bom, vou passar para o Caio agora para um último destaque muito importante aqui no nosso programa, que depois de um mês seguem as lutas na Colômbia, né? E, bom, eu vou passar para ele começar e vamos comentar esse problema, esse momento importante, né? Porque a Colômbia indica justamente isso, quer dizer, que não adianta a mobilização que iniciou-se, né, contra a reforma administrativa, ganhou um caráter de um amplo protesto nacional. Com você, Caio. Exatamente, Antônio Carlos. A mobilização segue, né? Ela não arrefeceu durante esse um mês, né, de mobilizações. Ontem houve hoje, desculpa, desde manhã, uma paralisação nacional, né? Destaca aí a capital Bogotá, que desde manhã há uma grande mobilização com paralisação de estradas, com paralisação de rodovias, grandes mobilizações, né? Se destaca que no dia 25, ontem, né, pela noite, manifestantes eles incendiaram o Palácio da Justiça na cidade de Tulúa, né? A gente vê a imagem aí. Quer dizer, a manifestação ela vem assumindo um caráter cada vez mais radical contra o governo, né? E também o governo, no mesmo, procura reprimir violentamente os trabalhadores. A manifestação ela é muito ampla, né? Há milhares de pessoas na capital Bogotá, mas não é só nas capitais. As manifestações elas ocorrem nas cidades de grande e médio porte também, e pequeno porte também. Há grandes mobilizações. Então teve essa paralisação nacional no dia de hoje, né? Mas as mobilizações elas estão acontecendo praticamente todos os dias contra o governo, né? As principais reivindicações do começo, como o companheiro Antônio Carlos falou, elas foram alcançadas, né? Mas o movimento ele foi adiante e exige a queda do governo, né? Da ditadura que existe na Colômbia, disfarçada aí de democracia, e a mobilização cresce e a situação vai ficando cada vez mais grave do governo, né? Mostrando também um pouco aí da atividade da esquerda que não organiza essa mobilização para ter um caráter mais efetivo. Mas a mobilização é ampla, a mobilização dos trabalhadores é o exemplo que nós devemos seguir. Não vai ser o circo da CPI que vai livrar o país do Bolsonaro e da política reacionária, genocida, mas vai ser justamente a mobilização, né? E o primeiro passo a gente tem que ser dado já nesse dia 29 e começar, né, seguir aí o exemplo da Colômbia. Ok. Pode deixar esse quadro aí, produção? Retorna para a gente esse quadro aí. Só destacar aí que um dos sofrimentos também da nossa vizinha Colômbia, obviamente, é a situação da Covid, né? O país já conta aí com mais de 86 mil mortos, né? A Colômbia que tem uma população equivale a coisa de 1/5 da população brasileira, se tanto, né? É um número muito elevado, né? E eu queria lembrar de uma frase, eu não lembro exatamente da frase, mas do sentido, né? Dos manifestantes, assim, se em plena pandemia eles saem à rua, é que o governo mata mais do que a Covid, né? O governo é mais perigoso, né? E a gente pode usar essa frase aí, serve também aqui para o Brasil, né? Contra a resistência, a propaganda de setores, inclusive da esquerda pequeno-burguesa, de que não querem sair às ruas, de que é perigoso, nós dizemos o seguinte: nós vamos sair às ruas com os devidos cuidados sociais, mas porque a Covid, né, a matança do povo brasileiro, não vai ser parada com as pessoas ficando em casa, né? O governo é 10, 100 vezes, né, não só o governo Bolsonaro, mas toda a direita, mais perigoso, mais letal, né, do que o próprio vírus da Covid, né? Então, por isso, é preciso sair às ruas, né? Não é um problema de escolha. E quem faz essa escolha é a gente que pode escolher. O povo brasileiro não pode escolher, não tem essa escolha. Todo dia tem que sair para defender aí o seu ganha-pão. Quem escolhe é porque é um privilegiado, né? Como é o caso dos sindicalistas que, ao invés de irem às ruas, ficam em casa, querendo preservar a si mesmo, ao invés de defender o interesse dos trabalhadores. Se a pessoa... Todo mundo tem o direito de fazer as suas escolhas,
né? Mas se a pessoa é um representante do povo, um ativista da esquerda, um dirigente político, um sindicalista, e não quer assumir um papel ao lado da luta do povo, entrega o chapéu. Passa adiante. Entrega o cargo. Né? Quer dizer, não pode, num exército não pode ter generais, não pode ter comandantes que não queiram lutar na guerra. Né? Se eles fazem isso, é uma deserção, são traidores. Né? Então, passa adiante. Né? Se recolhe a sua insignificância e deixem de se apresentar aí como falsas lideranças. Né? Gente, inclusive, que se aglomerou, como a gente viu aí no momento da eleição, para defender os seus próprios interesses, mas agora é hora de defender o interesse de todo o povo, né? E não de todas as categorias individualmente, mas principalmente de todo o povo brasileiro, que precisa, como no caso da Colômbia, enfrentar e derrotar a direita. Bom, esse é o recado final. Eu queria, antes da gente terminar, agradecer aqui as mensagens. A companheira Carla destacou aqui num comentário, né, chamando o pessoal a se inscrever no chat no canal do Resumo do Dia. É só pegar o link lá em cima, né? A produção colocou aí pra gente. E ela disse que se ela ganhar o brinde, ela vai vir lá da Europa. Olha aqui. Então vamos ver se a gente vamos torcer para a Carla ser sorteada, para ela nos visitar aqui e receber aqui ao vivo no estúdio da Causa Operária TV. Mas agradecer a Carla que mandou mais um super chat, né? A produção achou a frase muito bonita aí, ó, e colocou aí a imagem da faixa na Colômbia. O Covid não nos vai matar, mas o governo sim nos vai acabar. Por isso não nos deixam trabalhar. Por não nos deixar trabalhar. Quer dizer, protestos aí na Colômbia, né? Não era bem essa frase, mas no mesmo sentido, né, do governo também no Brasil nós temos que reivindicar aí a redução da jornada de trabalho, né, a garantia de quem tenha que ficar em casa tenha aí garantido um auxílio emergencial de verdade e não a esmola que o governo está pagando. Bom, eu falava do superchat da companheira Carla, que mandou aí a mensagem. Dia 29, o Comitê de Luta Barcelona também tem ato contra a privatização dos Correios e fora Bolsonaro. Vai ter atos aí em vários pontos da Europa, né, os companheiros participando, fazendo agitação aí, junto com os comitês de luta de todo o Brasil. A gente fica por aqui, né, agradecendo a todos vocês aí pela companhia, pela participação. Resumo do Dia volta amanhã, a partir das 20h30, e você segue aí com a nossa programação da Causa Operária TV, agradecendo a participação aí do companheiro Caio Túlio. Boa noite, Caio. Ainda está por aí? Só para mandar aí o seu boa noite e se despedir dos nossos amigos. Boa noite aos companheiros. Até a próxima. Beleza. E também a produção aí, sob o comando do companheiro Gabriel. Um abraço. A gente volta amanhã com mais um Resumo do Dia. Valeu!